Harry Potter, O Iluminado, 50 Tons de Cinza, O Senhor dos Anéis, Clube da Luta, o que todos esses títulos têm em comum? Todos eles têm a sua adaptação literária para o cinema, ou seja, todos eles são livros que viraram filmes. Mas você sabe o que tem por trás ali dessa transformação de um livro em um filme, uma série ou uma novela? Vamos descobrir. Que tal um café? Um dos artigos que mais são lidos lá no natmarks.com é aquele que eu explico a diferença entre adaptação literária e filme baseado em um livro. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, porque essa não vai ser uma questão que eu vou adentrar aqui nesse vídeo, mas é uma discussão muito importante para você que quer saber, né, como é esse processo de transformar um livro em um filme ou uma série ou qualquer outra coisa audiovisual. Quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que eu abomino a frase "o livro é melhor que o filme", né? Afinal, eles têm que ser tratados separadamente porque são duas mídias diferentes, são duas artes diferentes. Mas no fim das contas, as comparações vão existir, né? Afinal, uma obra audiovisual que nasceu de um livro, ele tem que seguir certas regras, né? Tem seus limites ali impostos justamente por essa obra original, essa obra literária. Só que algo precisa ficar muito claro para todo mundo que está envolvido nesse processo, sejam os autores dos livros, seja o roteirista desse filme ou dessa série, seja as pessoas que vão participar da produção, né, desse audiovisual, é que o filme nunca vai ser igual ao livro. Isso é impossível, assim, ela pode ser o mais fiel possível, mesmo a melhor adaptação literária que você já viu, nunca vai ser idêntica ao livro. E isso, assim, por diversos motivos, mas o mais óbvio é que quando a gente está lendo um livro, né, a gente está imaginando. A nossa imaginação individual está lá trabalhando para criar as imagens na nossa cabeça. Então a gente imagina os personagens de um jeito, os cenários de outro jeito. E quando a gente está vendo um filme, isso tudo está dado para nós. A gente não precisa imaginar nada. Alguém fez isso por nós e colocou ali a imagem na nossa tela. E como que uma coisa pode ser igual na imaginação de todo mundo? É impossível, né? Não dá. Por isso que muita gente fala, ai, não foi assim que eu imaginei X personagem, quando a gente está falando de uma adaptação literária. E outras pessoas vão falar, nossa, mas foi assim mesmo que eu imaginei. O que você tem de base, né? O que você tem de experiência, o jeito que você lê o livro, o momento que você lê o livro, tudo isso vai impactar diretamente em como você imaginou cada coisa. Então, essa parte de produção, de escolha de atores, escolha de cenários, né? Às vezes até algum objeto de cena, isso tudo vai seguir ali o que está descrito no livro. Mas é muito possível, né? Com certeza, vai ficar muito diferente do que muita gente imaginou. Um bom exemplo disso é o personagem do Harry, de Harry Potter, que acharam no Daniel Radcliffe um ator que era muito parecido com o que estava descrito no livro, só que os olhos dele eram azuis e não verdes, como o do Harry Potter que está lá descrito no livro. Tentaram colocar a lente de contato no Daniel para que ele tivesse olhos verdes, mas ele não conseguiu se adaptar ao uso das lentes, né? O olho dele ficava irritado. Então, na adaptação cinematográfica, Harry Potter tem olhos azuis, que talvez não sejam tão parecidos assim com o da sua mãe, como deveriam. A segunda questão tem a ver com a narrativa, né? Um escritor literário, ele tem a liberdade de escrever quanto quiser, o que quiser, na ordem que quiser, toda a liberdade possível. Diferente de um roteirista, né? Um roteiro, um argumento, ele tem ali o seu limite de 2 a 3 horas.
Um filme de adaptação literária raramente vai passar das 3 horas, porque isso não prende o público. Quando a gente está falando de audiovisual, a gente precisa falar de reter a atenção do espectador. Quando você está lendo um livro, ele pode ter lá suas 600 páginas, que no fim de um capítulo você vai parar, se você estiver cansado, e você continua a leitura amanhã. Se a gente está falando de um filme que vai para o cinema, né, principalmente se a gente pensar em cinema, a pessoa precisa ficar lá sentada em frente da tela o tempo do filme inteiro. Então a gente tem um limite de tempo. E esse limite de tempo impacta diretamente no limite de coisas que a gente pode contar. Em um livro, você pode ter 1, 2, 3, 10 subtramas ali, contando a história de sei lá quantos personagens. Cabe num livro. Você tem tempo para desenvolver isso. Cabe numa série de livros. Em um filme, não. Eles têm que contar a história central de todas essas tramas desenvolvidas em um livro. Então, muito provavelmente, quando você viu que um livro foi tornado um filme, escolheram ali o protagonista e a história que segue esse protagonista para tornar a história do filme. Tramas menores ou foram retiradas ou foram levemente modificadas. Mas, Nath, hoje em dia a gente tem as opções das séries de TV. Por que a gente não faz mais séries de TV inspiradas em livros? A gente tem, inclusive estão sendo feitas, né, bastante séries de TV inspiradas em livros. Mas quando você cria uma série, você precisa de pano para manga. Porque nenhuma produtora, nenhuma Netflix da vida vai querer produzir uma série de uma temporada com 4 episódios só porque você quer colocar todos os detalhes ali do livro bem detalhados. Quando a gente fala de audiovisual, a gente fala de dinheiro. E esse dinheiro tem que ser bem gasto. Com séries, isso significa que a série tem que render bastante temporadas, tem que render assinaturas de streaming, tem que render esse vício das pessoas, né, as maratonas das pessoas, para que ela seja produzida, para dar lucro. Eu vou pegar de exemplo o livro brasileiro Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Ele teve 2 adaptações de sucesso, um filme e uma novela. O filme tem 2 horas e 20 minutos de duração, enquanto a novela tem 196 episódios de 45 minutos. Isso dá 147 horas. É claro que na novela você vai encontrar muito mais detalhe do que no filme, mas isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Quando você assiste ao filme, você está assistindo a história da protagonista Tieta, a trama dela. Os outros personagens, eles são meros coadjuvantes. Você não vai adentrar ali a vida deles, a história deles. Quando você está assistindo a novela, você vai ver a vida de diversos personagens detalhada. Inclusive como essas vidas, né, se cruzam ali com a vida da protagonista, da Tieta. Ou seja, a novela, ela trouxe mais informações que continham no livro para a tela, mas o filme trouxe as informações necessárias, o básico. Ambos foram ótimas adaptações, lógico, levando em conta essa questão da narrativa, porque o casting a gente sabe que não foi muito bom assim em ambas, assim. Pra quem não conhece o livro ele é um calhamaço, assim, de 600 páginas e é um dos melhores do Jorge Amado. Eu indico pra quem quiser ler, conhecer, tanto o livro, né, quanto as 2 adaptações, que são ótimas adaptações. A primeira coisa, na hora de adaptar um livro ou só se basear nesse livro para fazer uma obra audiovisual, é você ter os direitos para isso. Sim, você precisa ter a autorização do autor para usar a história daquele livro num roteiro, num argumento, em qualquer coisa que você for criar a partir dele. Ou então isso vai ser um plágio. Inclusive, quando você entra em concursos ou rodadas de negócio com um roteiro adaptado, a maioria deles, se não todos, pedem um documento que comprove que você tem os direitos para fazer essa adaptação. Afinal, isso é uma coisa muito séria, né? Se você ganha um concurso com roteiro adaptado, ou se você consegue negociar esse roteiro, você precisa ter os direitos autorais disso, senão o autor lá do livro pode vir atrás e vai virar um processo gigantesco e é lógico, é direito dele, né? A história dele. Então, se você tem um livro que você quer transformar em audiovisual ou vice-versa, né? Você tem que ir atrás
do autor e pegar um documento que dê a cessão, né, dos direitos autorais, que te dê a autorização para utilizar essa história. As únicas duas exceções para isso é uma, se o livro for seu, né, porque aí você mesmo adaptando o seu próprio livro, você tem a sua própria autorização, né? Isso é o básico e aí as próximas etapas que vão ter que pedir a sua autorização para fazer as coisas. E a segunda exceção é que se o livro estiver em domínio público, como o Castelo do Kafka, que entrou em domínio público esse ano, ou todas as obras de Monteiro Lobato que entraram em domínio público em 2019, então você não precisa pedir autorização nenhuma, porque já passou o tempo deles, né, da obra ali, dos anos da morte deles, 70 anos da morte, se não me engano. Então você pode criar em cima dessas obras de domínio público à vontade, vai lá. Os autores originais, eles deverão ser citados, por isso que a gente vê em filmes e séries o letreiro baseado em obra de fulano, porque mesmo quando você adapta, os direitos morais daquela obra continua sendo da obra original. Agora, depois que você tem o roteiro em mãos, esse roteiro ele se torna uma nova obra com outros direitos autorais, os seus como roteirista, né? Ou o do roteirista, se o livro for seu. Então são outros direitos morais e outros direitos patrimoniais. E aí esse profissional vai ser citado como escrito por ou roteiro por, enquanto a obra original vai estar baseado em obra de. Eu tenho um vídeo explicando a lei de direitos autorais aqui do Brasil. Eu vou deixar ele linkado tanto aqui em cima quanto aqui na descrição, para que você dê uma olhada depois. É uma parte importante para você que quer fazer adaptações, porque os direitos autorais é uma coisa muito séria, e você tem que saber bastante sobre isso. E também aqui na descrição eu vou deixar o link de todos os livros que eu citar aqui, que foram adaptados, para caso você queira estudar mais sobre isso, né, e ler os livros e assistir às suas adaptações. Tendo os direitos em mãos, você tem que pensar que quando você está tornando um tipo de arte em outro tipo de arte, essa segunda versão aqui, ela tem que fazer sentido tanto para quem já conhece a versão original, a obra original, quanto para quem nunca ouviu falar dessa obra original, não conhece essa obra original. Existem elementos de uma obra literária que podem ser passadas simplesmente, né? Só vamos copiar ali para uma obra audiovisual, enquanto existem outros que vão ter que ser incorporados em outras técnicas para poderem estar presente ali no filme. Então o que o roteirista vai fazer é uma tradução do livro para a linguagem audiovisual. No cinema a gente tem mecanismos tanto visuais quanto auditivos que trabalham para que a gente conte uma história. Então muito do que está no livro pode ser transformado em uma imagem ou em um som. E não precisa estar presente ali em diálogos nem em narração. Transformar um livro em um filme, né? Fazer essa tradução entre mídias diferentes é um trabalho muito difícil. E, sinceramente, só roteiristas vão conseguir fazer isso com qualidade. Ou seja, se você é escritor, você tem ali o seu livro e você quer transformar isso em roteiro audiovisual para tentar negociar com produtoras, em concursos, tanto faz, para gravar, você precisa da ajuda de um profissional roteirista. Não tente fazer isso sozinho. Eu não tentaria fazer isso sozinha se eu não fosse roteirista. Porque o profissional que vai fazer essa tradução precisa ter domínio pleno da linguagem audiovisual. Porque só assim ele vai saber quais pontos do livro vão poder ser aproveitados num filme, numa série, numa novela, né, no meio audiovisual. A adaptação de Orgulho e Preconceito, por exemplo, que eu já fiz um vídeo de livro versus filme aqui, é uma ótima adaptação. As roteiristas conseguiram escolher os pontos centrais do livro, né, da história, para poder transformar isso em um filme. Elas excluíram muitas partes do livro, né, outras tramas secundárias, mas deram um foco principal na história de amor da Elizabeth e do Darcy, que é a história principal. Lembrando, né, que fazer um filme é um trabalho em grupo,
Não é só o roteiro que tem que estar ali condizente com a adaptação de um livro, mas tudo tem que trabalhar em conjunto para poder tornar essa tradução uma boa tradução, né? Uma boa adaptação, diferente de um livro que é um trabalho mais individual, né? Então, no filme tudo tem que estar conversando. A gente sabe que quando um filme ele é adaptado para a tela, ele provavelmente está num nível de sucesso assim muito bom, porque só vão gastar dinheiro fazendo um filme que é uma coisa muito cara, quando sabem que isso vai dar algum tipo de retorno. Só que se você fizer uma adaptação errada, né, se a adaptação for ruim, isso pode ser ruim também para o seu livro. Porque quem não conhece o livro e vê primeiro o filme, se for um filme que não é muito legal, não vai te trazer leitores, né? Na verdade, nem vão saber que existe, ou se falarem, isso veio de um livro, não vão querer ler o livro. Então, de novo, para você fazer um livro virar um filme, você tem que ter um roteirista profissional de qualidade que saiba transformar os símbolos literários em símbolos audiovisuais, fazendo as melhores escolhas de exclusão e também de inclusão. Algumas adaptações que são ótimas para você estudar, para você usar de exemplo do que fazer, são O Tigre Branco, que inclusive é um filme que está no Netflix, Os Maias, a minissérie da Rede Globo, Um Dia, né, o filme, e a primeira temporada da série The Umbrella Academy, que é inspirada em quadrinhos. Que inclusive, essa outra parte, né, que eu falei, que não é só o roteiro, a primeira temporada de The Umbrella Academy traz muito do quadrinho na fotografia, né, e isso faz também uma adaptação ser muito boa, quando tudo do audiovisual transmite o que a linguagem literária transmitiu. Algumas adaptações cuja versão cinematográfica não foi tão feliz, não foram boas adaptações para você estudar como exemplo do que não fazer. O Lado Bom da Vida, 13 Reasons Why e O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma obra, inclusive, que eu acho que deveriam tentar mais vezes, né? Porque é um clássico. E as escolhas que fizeram ali para essa adaptação não foram tão legais assim. Mas se fizessem escolhas diferentes, eu acho que seria um sucesso. É lógico, esse estudo ele vai tomar tempo de você, porque você precisa ler os livros, né? E também assistir o filme, assistir as séries para fazer essa comparação. Mas vale a pena, principalmente se você quer adentrar mais aí nesse mundo das adaptações. E se você quiser adicionar alguns filmes aí nessas duas listas que eu falei, deixa aqui nos comentários, mas antes leve em conta tudo isso que eu falei aqui no vídeo, né? Eu não tô falando que os filmes, por exemplo, da lista do que não fazer são filmes ruins. Eles não são filmes ruins, são filmes bons, mas são ruins como adaptação, a tradução literária para o audiovisual não foi ali com escolhas felizes. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado algo para você, né? Tirado as suas dúvidas sobre como são feitas as adaptações ou como pode fazer a adaptação do seu livro ou como você pode fazer a adaptação de livro de alguém. E agora, nesse momento, estão aparecendo 2 vídeos aqui que o YouTube acha que são ideais para você assistir de próximo. Então, já escolhe um deles e clica aí. A gente se vê na próxima.